E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Uma apuração conjunta de alguns jornalistas dos portais Super Esportes, UOL e Deus Me Livre tem revelado a farra da antiga diretoria no uso dos cartões corporativos do Cruzeiro. Tem gasto lá do ex-presidente Hermínio Lemos, tem também do Itair Machado, que era vice-presidente de futebol, mas o grande destaque realmente fica por conta do Wagner Pires de Sá. O presidente raiz, como muita gente chamava, gastou aproximadamente R$184 mil das contas do Cruzeiro em gastos pessoais. Aí tem gastos em muitos restaurantes, bares, estadias em hotéis de luxo, inclusive durante suas férias, até mesmo no território europeu. Tem gasto em hospital e até em clínica de estética, tá? Quem quiser ver detalhadamente, qual o valor foi gasto em cada coisa, tem aí os comprovantes em cada um desses portais, o pessoal tá fazendo um trabalho muito bom e realmente é batom na cueca, não tem explicação nenhuma, tá? O Wagner Pires divulgou nota para tentar justificar esses gastos, dizendo que na avaliação dele não existe nenhum absurdo nos gastos e que o cartão corporativo era justamente para cobrir essas despesas dos dirigentes enquanto personalidades públicas. É difícil comentar um negócio desse pela raiva que a gente fica, mas assim, vamos olhar friamente. R$184 mil em 2 anos é um valor absurdo. Não é um valor absurdo quando a gente considera o meio que está inserido, O futebol movimenta milhões e milhões e esse valor pode até não parecer nada muito fora de lógica, até a hora que a gente para olhar a questão da desonestidade e da imoralidade, Quem são esses caras? Esses caras precisam do dinheiro do Cruzeiro, São pessoas pobres? Não, cara, são empresários, são uns camaradas bem de vida, resolvido. Precisava fazer isso, sabendo que o clube já estava todo ferrado, sabendo da quantidade de absurdos administrativos que eles cometeram. Aí o cara vai lá e faz isso. Pra quê? Pra ostentar. E na minha opinião, esse tipo de safadeza é o pior roubo que existe, E o cara faz isso pela certeza da impunidade. E ele tá errado? Não tá. É só observar que tem aproximadamente 1 ano daquela reportagem do Fantástico que mostrou muita coisa com provas das coisas erradas que fizeram. E o que a justiça fez até agora? Nada. Nada. Ah, mas a investigação tá rolando. Tá rolando o quê? Estão esperando o quê? Por que demora tanto? Se as provas estão lá, se a diretoria já saiu, o Cruzeiro tá ajudando de toda forma, por que ninguém executa nada? Aí nessa hora eu começo a me questionar, Será que estão esperando o quê? O Cruzeiro cair pra Série C porque não vai conseguir pagar as contas na FIFA? Será que estão esperando o Cruzeiro acabar, fechar as portas, porque simplesmente as dívidas vão se tornar insolúveis? Porque tá muito perto disso acontecer, cara. Eu não digo que tá perto do Cruzeiro fechar, mas de não ter como pagar a dívida, tá por isso aqui. E infelizmente, conhecendo o histórico da Justiça Mineira e das pessoas que a comandam, são hipóteses que a gente não pode descartar, Porque infelizmente, aqui em Minas Gerais, praticamente todas as instituições trabalham com a camisa do seu clube por baixo do uniforme e raramente essa camisa é azul. Normalmente, a maioria das pessoas que tem dinheiro nesse estado, infelizmente, trabalham pelo preto e branco. E só um parêntese sobre a dívida na FIFA, a entidade já deixou bem claro que não vai abrir exceção, não vai prorrogar prazo, não vai facilitar para ninguém, tá? Então aquela dívida que o Cruzeiro tem, vencendo agora no final do mês de maio, que é aproximadamente R$26 milhões, se a gente não pagar, vai tomar punição. Então, assim, não tem o dinheiro para pagar. Ou vão ter que chegar a um acordo com esses clubes, ou pegar empréstimo, ou dar um jeito de parcelar, mas se os clubes não receberem alguma grana, ou não chegarem a um acordo com o Cruzeiro, nós vamos sim ser punidos. Outra questão ridícula aí das últimas 24 horas foi que o Cruzeiro contratou um pai de santo no final do ano passado para fazer um trabalho ali e salvar o time do rebaixamento. E não é invenção, porque foram revelados os comprovantes de pagamento do Cruzeiro para esse profissional, Pagamentos autorizados pelo Beneci Queiroz. E o engraçado é que o Cruzeiro contratou o serviço por 10 mil e pagou só 6. De acordo com o Reginaldo Miller Pádua, o tal pai de santo, a contratação do serviço foi feita pelo Zezé Perrella, enquanto ele era ali o gestor de futebol do Cruzeiro no ano passado, e ele confirmou que realmente está faltando aí esses R$4 mil no pagamento. O Zezé Perrella negou qualquer envolvimento com a história. Eu achei essa história muito a cara do Zezé Perrella, não por qualquer inclinação religiosa, preconceito a qualquer crença, nada disso, mas é porque esse negócio, esse envolvimento do futebol com pais de santo era uma coisa muito comum, por exemplo, na década de 90 do futebol brasileiro, ficou no folclore. De cabeça aqui eu lembro daquela mãe de Ná que sempre dava uns palpites aí, aquele Ligue Já lá, Walter Mercado que aparecia pra caramba.
Tem aquela história do Corinthians, né, que tinha lá o Robério Diogun, que supostamente era contratado pelo Vanderlei Luxemburgo para fazer trabalho, recuperar jogador de lesão, esses papos assim. E eu acho melhor a gente levar essa história na piada, porque o rebaixamento já aconteceu, o Cruzeiro já caiu, já foi pro saco, né? E o time de 2019 do Cruzeiro, ele usou todas as estratégias possíveis para não cair. Ele só esqueceu de uma, né, que era entrar em campo, jogar bola e ganhar. Tirando isso, os caras tentaram de tudo. E só uma outra reflexão importante de se fazer, que belo trabalho de marketing desse pai de santo, hein? O cara vem para cobrar supostamente 4 mil, deixando bem claro que ele foi contratado para evitar a queda de um time e o time caiu, né? Será que esse cara vai arrumar mais emprego no futebol? Mas falando de coisas mais sérias, né, sobre negociações aí. A única novidade, que não chega a ser bem uma novidade nas últimas horas, é referente ao meia Maurício. O empresário do jogador garantiu que não tem nenhuma proposta oficial por ele. O César Godoy confirmou que existem sondagens na Europa sim, mas não falou nada em valores, clubes, nada de concreto. Ele só confirmou que no ano passado houve uma proposta do Manchester City que o Cruzeiro recusou. O que eu achei de bom nessa história é que o empresário do Maurício não parece desesperado para tirar ele do clube, e o próprio Maurício, que até deu entrevista lá pro canal oficial do Cruzeiro, também fala muito focado no Cruzeiro, né? Ele fala que existe sempre a possibilidade, mas se for algo bom pro clube. Então isso é bom, porque nem o jogador nem o seu empresário parecem desesperados para ir embora ou seduzidos loucamente com uma possível oferta da Europa. Então a situação fica simples de resolver, né? Se pintar uma proposta boa, é claro que ele vai, porque o Cruzeiro tá precisando muito de grana. Mas se não pintar nada e a gente tiver que utilizar o jogador, ele tá amarradão em jogar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro também sabe da qualidade que ele tem e ele claramente pode nos ajudar. Então eu acho que a situação está sendo bem conduzida até agora. Na parte política, a gente pode destacar que a chapa do Sérgio Santos Rodrigues foi registrada com o nome de Chapa Centenário e ele oficialmente é o primeiro candidato à presidência do Cruzeiro para a eleição no dia 21 de maio. São esperadas ainda outras duas candidaturas, né? Uma do Giovanni Baroni e outra do Ronaldo Granata. Até o momento não apareceram com seus vices, nada disso, mas vamos aguardar o que acontece. No âmbito judiciário, o destaque fica por conta de mais uma ação trabalhista contra o Cruzeiro, dessa vez movida pelo atacante Aleph Pitbull, que pede um valor de aproximadamente 600 mil reais. Se você não lembra do Aleph Pitbull jogando pelo Cruzeiro, você não tá doido, ele nunca jogou pelo Cruzeiro mesmo. Eu acho, inclusive, que ele nem treinou pelo elenco principal nenhuma vez e ele foi contratado pelo Cruzeiro depois de se destacar no Vitória da Conquista no Campeonato Baiano de 2016. O jogador tinha salário de 20 mil reais e contrato até o final de 2022. Em meados de 2019, ele chegou a um acordo para rescisão do seu contrato com a diretoria. O problema é que a diretoria nunca pagou sequer um valor, R$1, né, desse contrato de rescisão. Então agora o pedido do atleta na justiça é que aquele acordo de rescisão seja anulado e que ele receba todos os salários referentes ao contrato até o final de 2022, somando o valor todo dá esses 600 mil. É mais um caso que infelizmente o Cruzeiro tá errado na história, não tem muito o que argumentar, se o jogador é bom ou ruim não importa, se tem um contrato válido, você chegou a um acordo para rescisão, o que custa, né, pagar o cara? Era um valor baixo, considerando aí o meio do futebol, mas a antiga diretoria do Cruzeiro definitivamente nunca esteve muito disposta a cumprir compromissos. Para fechar, saiu nessa tarde de sexta-feira que o Cruzeiro pretende suspender contrato de profissionais aí do setor administrativo do clube por 2 meses. Essa possibilidade foi aberta com a recente medida provisória do governo federal e, de acordo com o diretor executivo, o André Argolo, até segunda-feira terá a definição sobre a quantidade de funcionários que terá o contrato suspenso. É mais uma das medidas tomadas pelo clube na tentativa de minimizar os efeitos negativos dessa pandemia, né? Lembrando que a partir do momento que se parou de ter jogos, pelo menos 3 patrocinadores do Cruzeiro suspenderam os repasses financeiros ao clube e hoje o Cruzeiro está com o salário do futebol atrasado. Bom, galera, esse vídeo baixo astral fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para manifestar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!